Sejam muito bem-vindos ao grupo de estudo Espíritas Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 7h30 e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Ótimo. Bom, hoje nós teremos a nossa amiga Nádia Meirelles, que falará sobre as mulheres do Evangelho. E peço por gentileza também que verifique se os celulares estão desligados ou em modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra. Por favor, tá bom? E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a educação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda à massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados em incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então, depois desse preparo, dessa harmonização, vamos procurarmos estarmos aqui nesse ambiente, nesse salão,
com os nossos pensamentos, com nossas emoções, com nossos sentimentos, absorvendo do que vai ser falado, com as palavras, essas energias que estão por aqui, energias da espiritualidade, né? No caso, onde estamos sendo tratados também. Agradecer também à espiritualidade que preparou esse ambiente para essa reunião e que ela também possa intuir, apoiar a Nádia, que preparou esse tema para todos nós. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu passar aqui. Vou deixar aqui. Nádia, tem o microfone. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva, que a sua luz ilumine cada um de nós, para que possamos, durante o transcurso do nosso estudo, recebermos todos os benefícios que a espiritualidade possa trazer para cada um de nós. Agradeço o carinho e a confiança dessa casa por mais uma vez me convidar para estar aqui, e é uma casa que me fala muito ao coração. Então hoje o nosso assunto é sobre as mulheres do Evangelho, que é um assunto que me trouxe assim muita emoção, falar dessas mulheres maravilhosas, não é? Que trouxeram tantas lições e que demonstraram tanta fé no Mestre Jesus. Quando nós falamos em Maria de Nazaré, em Joana de Cusa, em Lívia, nós só podemos imaginar um pouquinho do quanto grandiosa elas foram, do quanto elas amaram o Mestre Jesus. E que elas sirvam de exemplo e força para cada uma de nós, mulheres, para cada ser humano, porque elas deram a sua vida, elas abdicaram de toda a felicidade para seguir o Mestre Jesus. Bom, para a gente falar das mulheres do Evangelho, nós temos que contextualizar como viviam as mulheres no tempo de Jesus. Aliás, vamos voltar lá no Velho Testamento. Se hoje as mulheres sofrem discriminação, lutam por direitos iguais, vocês imaginem lá há mais de 2000 anos atrás. E nós vamos lembrar aí, claro, da alegoria de Eva. A gente já começa sendo culpada pelo pecado original. Pronto. Eva foi expulsa do paraíso e com isso ela botou pecado para todos nós. Já nascemos pecadores pelo pecado de Eva, né? Bom, nós sabemos que essa historinha aí é uma alegoria, mas que lá no Velho Testamento ela tem um grande peso. Vamos então passar para o tempo de Jesus. Como viviam as mulheres, né? Então, para que nós possamos entender a consideração e a relação que Jesus tinha com as mulheres, nós temos que entender como viviam essas mulheres. Bom, nós sabemos que as mulheres do tempo de Jesus não tinham nenhum direito, nenhum, não é? Bom,
elas não eram valorizadas e elas viviam numa cultura totalmente patriarcal. Elas eram educadas para procriar e trabalhar. Procriar, primeiro, porque elas tinham que ter muitos filhos, porque o povo de Israel queria se expandir. Então, um contexto social e político. Eles queriam muitos filhos, porque que as mulheres tivessem muitos filhos, para que aquele povo pudesse aumentar, não é? E para que filhos homens fossem os guerreiros do futuro e as filhas mulheres trabalhassem para os homens, né? Então, a mulher é um ser assim totalmente abjeto. Para começar, quando a mulher menstruava, ela era considerada um ser impuro. Ela não podia tocar em nada e nem ninguém tocar nela. Olhem, né? Não eram contabilizadas. Na fuga do Egito, só se contabilizaram os homens. Na divisão dos pães e dos peixes, só se contabilizou os homens, tá? Não sentavam à mesa com os homens. Ficavam atrás, prontinhas para servi-los. Olha, vocês imaginem Jesus chegar e fazer um discipulado com as mulheres que não podiam falar com homem nenhum na rua, não podiam se dirigir a nenhum homem e nenhum homem podia se dirigir a elas. Mas aí tem até uma história que quando eu li eu fiquei, meu Deus, quando as mulheres pegavam água no poço, né? Elas que tinham que pegar água no poço, elas que tinham que moer o trigo, elas que tinham que tecer as roupas. Os homens não tinham nenhum dever em casa, como a gente vê hoje, né? Que os homens ajudam, ainda às vezes meio que empurrado, né? Mas ajudam. Mas na época de Jesus, de jeito nenhum. Bom, e vem Jesus. Então, eu ia contar a história. Que quando vinham umas caravanas de um lugar assim distante e que eles paravam para beber água nos poços, primeiro bebiam os homens, depois os animais, depois as crianças, depois as mulheres. Era assim. Então vocês acham que Jesus podia chegar e de imediato transformar isso tudo? Não. Jesus foi com a sua sabedoria e com o seu amor, trazendo as mulheres para protagonizar o seu evangelho. Embora a gente não veja esse protagonismo lá nos 4 evangelhos, nós vamos ver que sim, as mulheres participavam ativamente com Jesus na divulgação do seu evangelho. Jesus deu à mulher dignidade. Ele deu à mulher oportunidade. Então nós podemos dizer, fiquem tranquilos, já são 6 páginas que a gente vai ler. Jesus, ele coloca a mulher em igualdade com o homem. Como? Ele destruiu a lei de Moisés? Ele chegou lá e destruiu tudo, desfez a lei de Moisés? Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Jesus não destruiu a lei de Moisés. Jesus transformou a lei de Moisés. Como? Colocando o amor.
e a dignidade do ser humano. E Jesus coloca a mulher em igualdade com o homem quando ele diz que todos nós somos filhos de Deus. Jesus nos deu a paternidade divina, porque lá no Velho Testamento nós tínhamos um Deus, mas que não era o Pai. Era um Deus cobrador, era um Deus humano, vingativo e cruel. Ele só era bonzinho para quem fizesse tudo o que ele queria. Aí vem Jesus e chama Deus de Pai e diz que todos nós somos filhos de Deus. Então o que Jesus faz com a lei? Ele coloca o amor, né? E ele usou uma ferramenta muito importante para demonstrar todo esse amor. Jesus coloca a sua mãe como a protagonista do seu messianato. Quando? Muitos dizem, Jesus, em algumas religiões até não levam muito em consideração Maria, né? Porque acham que Maria foi apenas gerou Jesus. Não, gente. Nós vamos ver aqui quando tocarmos nas mulheres do Evangelho. Quando Jesus coloca Maria como protagonista do seu Evangelho? Lá nas bodas de Caná. Por quê? Acabou o vinho, não é? Aí Maria chega perto de Jesus e pede a ele que faça alguma coisa. E ele fala, mulher, a minha hora ainda não chegou. Quer dizer que ele ainda ia começar o seu messianato. Mas ele fez ou não fez a vontade da mãe? Fez. Demonstrando ali que a sua mãe tinha sobre ele, não é? Uma ascensão moral e uma ascensão amorosa. Ele amava aquela mãe. Amava aquele espírito tão sublime, né? Então Jesus, ele coloca o homem em igualdade e a mulher em igualdade de direitos. Nós somos iguais, homem e mulher, mas nós temos especificidades diferentes, não é? Tem coisas que são feitas para o homem, porque o homem tem uma força muscular maior que a nossa. Ele pode fazer coisas que para nós são mais difíceis. E a mulher, né, exerce papéis que o homem não tem a capacidade, a sintonia fina, o capricho das mulheres. E eu trouxe aqui para vocês, está no Boa Nova, é tanta coisa que a gente marca, uma passagem de Jesus, muito linda. Esse livro aqui, gente, quem não conhece, esse livro é para ler, reler, e ler, e reler, porque são muitas lições maravilhosas, né? Um diálogo de Jesus com Pedro, porque Pedro era um pouquinho, né, vamos dizer assim, preconceituoso. Ele era humano, né? Ele vivia numa sociedade judaica, ele era judeu, né? E ele vivia de acordo com os costumes da sociedade em que ele nasceu e foi criado. Os apóstolos, gente, aqui nesse livro a gente vê bem isso, eles foram seres escolhidos por Jesus, porque Jesus conhecia o íntimo de cada um, a capacidade de cada um de segui-lo, né? De entender o seu evangelho. Mas eles, como nós, eram humanos e tinham as suas dificuldades. Então, nesse diálogo de Pedro com Jesus, está aqui no livro Boa Nova, porque Pedro estava preocupado com Maria Madalena, com o passado de Madalena, dela acompanhá-los, de estar ali no meio deles. E Pedro fala para Jesus, mas Senhor,
Na lei de Moisés, quando uma mulher se desvia do caminho, é indicado que ela seja apedrejada, né? Seja mutilada. E Jesus diz assim para Pedro: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. Mais adiante ele fala: na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais, mas todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Linda, né? Lindo esse diálogo de Pedro com Jesus. Então, nós vamos passando aqui por essas mulheres que deixaram para nós grandes lições, grandes ensinamentos, né? E nós vamos começar por Maria. Não poderíamos começar por outra personalidade que não da mãe de Jesus. Basta uma frase para que a gente entenda a grandiosidade desse espírito. Quando o anjo Gabriel chega a Maria, né, para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, de Jesus, e diz para ela: salve Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que está sendo gerado no teu ventre, pois ele é o Messias esperado por toda Jerusalém. Então aqui a gente pode entender a grandiosidade desse Espírito. Um Espírito escolhido por Deus para ser a mãe do governador planetário, do Espírito mais puro que passou por esse planeta, de um Espírito que é um Espírito crístico, o Espírito de evolução mais próxima de Deus. Então imaginem a grandiosidade desse Espírito em aceitar a missão de ser mãe de Jesus, consciente de tudo que ela passaria. Maria, desde o momento em que ela concebeu seu filho, Maria viveu momentos muito dolorosos. Já começa com a fuga para o Egito para proteger o seu filho da ira de Herodes. E por aí uma caminhada de momentos dolorosos,
quando ela perde Jesus no templo, né? Que ela fica angustiada e que ela vê Jesus pregando entre os doutores, sabendo de como uma criança de 12 anos, ali no meio dos doutores da lei, e o que ele poderia estar falando para aqueles homens, né? Que se conheciam como os sabedores, os doutores da lei. E Maria, antes disso, né? Quando ela vai apresentar Jesus no templo, que Simeão fala para ela que o seu coração seria traspassado por uma espada. E Maria, então, vai passando por momentos de dor, de sofrimento, e culmina com a crucificação de seu filho, por nenhum motivo que levasse àquela situação. Maria, aos pés da cruz, vendo seu filho sofrer os horrores de uma crucificação que na época de Jesus era o pior dos castigos. O mais hediondo crime naquela época era morrer, castigo era morrer crucificado. E Jesus, sem ter cometido crime algum, por ter curado leprosos, cegos, paralíticos, por ter pregado o amor, estava então sendo crucificado. Por causa do egoísmo humano, do orgulho e da vaidade do ser humano. Então essa mulher, esse espírito iluminado, aceitou essa missão, dizendo: faça-se em mim a vontade do Senhor. E é para nós um espírito iluminadíssimo, chamado, ela tinha uma casinha lá em Éfeso, ela envelheceu em Éfeso, junto de João, e ela atendia a todas as criaturas, aos doentes, aos sofredores, e das pessoas que iam à sua casa conversar com ela, a chamava, um homem, um senhor, a chamava de Casa da Santíssima. Então, por isso, Maria ficou sendo conhecida como a Mãe Santíssima com toda a propriedade, porque ela foi designada por Jesus para ser a mãe da humanidade, quando Jesus na cruz, mais uma demonstração de amor de Jesus por sua mãe, de preocupação de Jesus com sua mãe, porque na época de Jesus, quando uma mulher ficava viúva, se ela não tivesse marido nem filhos, ela era entregue ao vale das viúvas. As filhas iam ficar também num local onde ficavam as órfãs. Então, Jesus, preocupado com sua mãe, o que ele faz? Pede a João, o discípulo amado, que tome conta de sua mãe. E delega então a toda a humanidade, nos dá Maria também como nossa mãe, a nossa Mãe Santíssima. Então Maria, ela consubstancia a mãe ideal, a mulher perfeita, que nos traz o amor como dádiva maior a ser seguido. Sempre ao lado de Jesus, sempre ali caminhando com Jesus no seu messianato. Ela foi uma discípula fiel do Mestre Jesus. Vamos então a outra personagem do Evangelho, que é a segunda maior, grande figura do Evangelho de Jesus. Será que alguém adivinha? Maria de Magdala.
né? Por que a segunda grande maior figura do Evangelho? Porque Maria de Magdala, ela foi um exemplo de transformação substancial. Nós podemos falar, mas e Paulo de Tarso? Né? Na estrada de Damasco, quando Jesus o convoca, né? Quando Jesus fala para ele, por que você me persegue? Vamos lembrar de uma coisa. Paulo, ele era um seguidor da lei. Ele era ferrenho seguidor da lei. Ele estava ali imbuído de seguir o que para ele era uma verdade. Ele só estava na direção errada, né? Então Jesus sabia que com a mesma intensidade que seguia os seus preceitos, né, a lei mosaica, ele ia divulgar o seu evangelho, porque Jesus conhecia o íntimo de cada um. Jesus conhece cada uma de suas ovelhas. Jesus, ele diz, não é? Que ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Olha esse amor todo, né? Então, Maria de Magdala, Paulo, ele se transformou, mas ele já tinha uma conduta, ele não abriu mão de vícios, ele não abriu mão de situações dolorosas que ele viveu, como Maria de Magdala. Ela era uma prostituta, né? Uma cortesã, vivia cercada de luxúria, cercada de bens materiais. Ela tinha uma vida totalmente diferente da vida que Paulo de Tarso levava, porque ele seguia os ensinamentos da lei. Ela não, ela vivia uma vida totalmente contrária a uma vida de dignidade, né? Mas ela tinha um grande vazio espiritual. Ela tinha todos os bens materiais, né? A Amélia Rodrigues fala, ela tinha os perfumes mais caros, os homens que ela gostaria, vivia numa casa suntuosa, enfim, com todos os prazeres materiais. Mas ela tinha o quê? Um vazio muito grande na sua alma. Ela não tinha encontrado o amor verdadeiro. E ela, no íntimo, sonhava em ter, esse amor. Ah, que bom se cada um de nós tivesse essa força de transformação de Maria de Magdala, né? De seguir o Mestre Jesus, de abrir mão de tudo que nós pensamos que traz a felicidade para seguir Jesus. Então, por que será que Jesus apareceu primeiro para ela quando ele ressuscitou? Porque ele escolheu Maria de Magdala. Tinham ido 3 mulheres com ela para perfumar o corpo de Jesus, para lavar o corpo de Jesus, que era um costume judaico. Foi Maria de Magdala e qual era a outra? Eram 3 mulheres. Chegaram lá, elas viram o túmulo aberto e não tinha ninguém. Elas voltaram, mas Maria de Magdala ficou. Por um instinto ela ficou. E ela viu um homem no jardim, pensando que era o jardineiro, perguntou: o que fizeram do corpo do meu Senhor? E ele fala: Maria, não me reconheces? E ele apareceu então para Maria. Por quê? Aí tem um ensinamento do nosso pedagogo maior que é Jesus. Que ensinamento é esse? Porque ele entendeu que a maior transformação espiritual que ocorreu entre todos aqueles que o seguiam foi a de Maria de Magdala. E ela se transformou, ela não precisou de muito tempo. Os apóstolos já estavam há 3 anos com Jesus, hein? E ela
se transformou após ouvir o Sermão da Montanha. Ela conversou momentos com Jesus e ela entendeu que aquele era o amor que ela procurava, o amor de alma. E ela então passa a seguir o Mestre Jesus, apesar de todos os preconceitos que ela sofreu com os apóstolos. Quando Maria de Magdala encontra com Jesus após a sua ressurreição e ela corre e vai falar com os apóstolos, o que ela ouve? Mas para você, ele apareceu para você, como quem diz, você, Maria de Magdala, tem um passado meio, né? E ela fica então abalada, chocada com aquela situação. E Maria, mãe de Jesus, então, abraça Maria de Magdala e fala: me conta, minha filha, como você viu meu filho? E ela então fala, e Jesus depois aparece para os apóstolos. Olha, qual é a lição que nós tiramos dessa passagem de Jesus com Madalena? Gente, a lição que nós tiramos aqui é que nós não devemos ter preconceito com nada nem com ninguém. Isso é que Jesus nos ensinou quando ele aceita a Madalena como sua discípula, porque ele, enquanto esteve pregando o seu evangelho, Madalena o seguiu. Depois que ele morre, Amélia Rodrigo nos conta que ela quis seguir com os apóstolos, mas eles não aceitaram. E ela, resignada, ela então vai viver a sua vida e ela vai cuidar dos leprosos. Ela vai cuidar dos leprosos no Vale dos Leprosos e ela morre leprosa. Aqui no livro Boa Nova tem a passagem de quando Maria de Magdala desencarna e Jesus a recebe. E ele fala para ela: Maria, você passou pela porta estreita, agora você está comigo. Então, o exemplo de que Jesus, ele amava a todos, indistintamente. Jesus não tinha preconceito, Jesus não tinha escolhidos. Jesus veio para todos aqueles que o quiseram aceitar, que transformaram suas vidas no encontro com Jesus, né? Bom, e Jesus um dia, Maria está triste, ainda temerosa de prejudicar Jesus com o seu passado, de prejudicar o grupo com o seu passado. Jesus fala para ela, tá no livro Boa Nova, tá, gente? Maria, sobre uma casa em ruínas, quantas flores podem brotar? Maria, as casas em ruínas é a humanidade quando se perde dos caminhos de Deus, mas mesmo assim florescem. Ama Maria, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então é sempre Jesus pregando o cerne da sua doutrina, que é o amor. Jesus não fundou religião, Jesus não pregou em igreja nenhuma. Jesus veio ao mundo e a religião de Jesus era o amor. Era o que Jesus queria que a humanidade entendesse, né? Bom, vamos para outra personagem. A mulher adúltera. Se vocês quiserem o aprofundamento de cada historinha dessa, porque tem uma continuidade, está no livro Caminhando, Nos Passos do Mestre, são os livros de Amélia Rodrigo, e o outro, eu esqueci o nome, mas
procurou os livros de Amélia Rodrigues, tem essas histórias e tem uma continuidade, porque não dá tempo da gente entrar em minúcias de cada história, né? É só para que a gente conheça a grandiosidade dessas mulheres do Evangelho. Tem muitas. O Evangelho, os teólogos falam que os evangelhos foram alterados. E nessa alteração nós sabemos que muita coisa foi inserida, que muita coisa foi inserida, que muita coisa foi tirada. Por quê? Gente, primeiro, vamos parar para pensar. Os evangelistas eram homens do tempo de Jesus. Então, sobre Maria, só Lucas eu acho que fala. Lucas e Mateus, 2 ou 3 coisinhas. Sobre Maria Magdala, 2 ou 3 coisinhas. As mulheres não são citadas no Evangelho porque naquele tempo nós vimos que elas não tinham voz. Então, poucas citações. E os teólogos afirmam isso, que não são citadas devido à situação da mulher nos tempos de Jesus. Então, nós ouvimos falar de Pedro, de Paulo, de homens, enfim, mas as mulheres, pouquíssimas citações. Mas aí vem a doutrina espírita, vem a Amélia Rodrigues, vem os autores espirituais e vem nos mostrar a beleza dessas mulheres que, apesar de pouco citadas, de pouco conhecidas, da grandeza dessas mulheres, né? E algumas nem nome têm, né? A Madalena ainda tem nome, Maria, mas mulher adúltera, mulher hemorroíça, elas nem nome têm. Bom, a mulher adúltera, acho que todo mundo conhece a história de que a mulher ia ser apedrejada, né? Ela foi pega em adultério, foi levada a uma praça para ser apedrejada, mas nessa praça quem estava pregando? Jesus. E quando ela chega na praça e ela vai ser apedrejada, né? Ela olha para Jesus, Jesus quis saber o motivo. Ela ia ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. E Jesus, então, né, olha para a multidão que está ali, mas antes, aqui um parênteses, os doutores da lei, que estavam ali para que se cumprisse o rito, olham para Jesus e falam assim: e aí, mestre? E agora? Vai seguir a lei? Mas você não é tão bonzinho? O que dizia a lei? Que a mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. Então eles colocaram Jesus numa situação. Jesus prega o perdão, Jesus prega a bondade, mas Jesus disse que não veio destruir a lei. Eles sempre queriam pegar Jesus de uma maneira ou de outra. É quando Jesus olha para eles e olha para todo mundo e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí foi saindo um por um. E ele olha para a mulher e fala: vá e não peques mais. O ensinamento dessa história qual é? O perdão. Jesus ali mostra que o perdão cobre a multidão de pecados. E essa mulher, no livro de Amélia Rodrigues, ela fala que todas essas mulheres, elas continuaram seguindo Jesus após essas situações e até em muitas encarnações e até hoje, né? Nós sabemos Joana de Cusa,
segue Jesus e nos ensina até hoje, porque Joana de Cusa é Joana de Ângeles. Bom, essa mulher, a mulher adúltera, Amélia Rodrigues fala que ela depois saiu e ela fundou um orfanato e cuidava de crianças. E ela nos conta também uma coisa muito linda, que ela um dia estava na casa dela, que segundo a Amélia Rodrigues, a mulher adúltera foi uma história montada pelo marido que a escravizava, né? Ela, tem um senhor ali, e é isso, ela casou com um homem que ela sonhava ter um casamento, ela casou, por um tempo esse homem era o que ela sonhava. Se eu estiver errada, me lembra aí. Depois a situação financeira deles foi ficando difícil e ele passou então a exigir que ela se prostituísse. E lá uma vez ele, não se sabe porquê, ele levou-a para que fosse então julgada, né, apedrejada. Passou muito tempo, um dia essa mulher está em sua casa e chega um homem já velho, doente, e pede socorro a ela. E ela então está cuidando desse homem e fala em Jesus, ele fala, e você conheceu Jesus? Ela fala, ele me salvou. E ele fala, pois é, e ele não me perdoou. Ele meio que fala que não conheceu Jesus e que Jesus não tinha feito nenhuma diferença na vida dele. Ela, pois é, mas ele me salvou. E ela então, cuidando daquele homem e dialogando com ele, vai descobrir que era o seu marido, aquele que a tinha colocado para ser apedrejada. Agora vem Marta e Maria. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Lázaro, amigo de Jesus. Então, Jesus passando, estava em caravana, chegou na casa de Lázaro e Marta e Maria estavam ali para recepcionar Jesus, né? Marta lá nos afazeres, arrumando a casa, preparando a comida, e Jesus começa então a pregar. E Marta, meio aborrecida, porque Maria ali sentadinha ouvindo Jesus e ela trabalhando. E ela pede para Jesus, pede para ela vir me ajudar. Aí Jesus fala para ela, Marta, Maria ficou com a melhor parte. Qual era a melhor parte? A parte espiritual, os ensinamentos de Jesus, né? Quantos de nós ainda nos dividimos entre as duas partes? É a parte material, a parte espiritual, é o dia a dia, é o parar para nos dedicarmos ao Evangelho, a Jesus, enfim, cuidar da nossa vida espiritual. A gente cuida muito mais da vida material, né? A gente esquece um pouco que a gente é espírito. Momentaneamente nós temos um corpo. Vamos agora para a mulher hemorroíça. Essa história é muito linda. É da mulher que sangra, que chega na adolescência, ela sangra, começa a sangrar e sangra, e ela já estava quase morta, porque imaginem que é uma mulher sangrar direto, né? Fica anêmica, fica sem forças, e essa mulher já estava sem esperança de ficar boa, de viver mais muito tempo, mas ela ouve lá num tempo lá, ela ouve que Jesus estava ali pela sua cidade e que iria passar por perto da onde ela estava. E ela então vai à procura de Jesus. E para essa mulher, gente, isso foi um grande esforço. Porque o que nós falamos lá no início? Que quando a mulher sangrava, ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela. Então, para ela sair e se expor, para ela foi um grande desafio.
E ela vai então ao encontro de Jesus e chega lá, claro, tem uma multidão. E ela pensa, como é que eu vou chegar perto de Jesus? Mas ela não quis saber. Ela vai se espremendo, e ela chega próximo a Jesus e ela toca na veste de Jesus. Toca na veste de Jesus. No que ela toca, Jesus sente e fala, alguém me tocou. E os apóstolos, Senhor, e ele fala, quem me tocou? E Pedro, Senhor, o senhor está no meio de uma multidão, como é que a gente vai saber quem te tocou? Ele fala, me tocou porque saiu de mim uma virtude. Gente, Jesus tinha duas maneiras de curar. Uma maneira ativa, quando ele ia ao enfermo e perguntava, queres que te cure? Era a vontade dele de curar. E ele curava sem querer, porque o magnetismo de Jesus, os seus fluidos tinham expansão. Olha, vamos pensar assim, a aura de Chico Xavier, a emissão de fluido de Chico Xavier, conta-se que ia mais ou menos 20 metros. A 20 metros você sentia a energia de Chico, e sentia mesmo. Porque quando eu fui conhecê-lo, ele estava aqui, nós estávamos longe, e longe a gente sentia a energia de Chico. Agora vocês imaginem a de Jesus. Imaginem o magnetismo, a emissão dos fluidos de Jesus. Quer dizer que Jesus curou muita gente que estava ali quando ele pregava. Como nós aqui podemos muito estar sendo curados. Porque a espiritualidade está aqui. Está havendo emissão de fluido. Está havendo magnetismo de vocês, meu, dele. Então, por isso que os espíritos dizem que durante uma palestra, muitas criaturas são medicadas, são tratadas. Então, aquela mulher, ela recebeu todo o magnetismo de Jesus e ficou curada. Isso demonstra a fé feminina, a fé que nós temos em Jesus, né? Ela teve coragem, pela sua fé, de romper todos os preconceitos, de passar no meio das pessoas e chegar até Jesus. Bom, a última é a mulher samaritana. A última não, porque tem muitas outras, vou falar rapidinho. A mulher samaritana é aquela mulher que está no poço de Jacó, ela foi pegar água, Jesus, que ia para Jerusalém, cismou de passar pela Samaria. Por quê? Eles eram inimigos, né? Judeus e samaritanos. Não podiam se encontrar, não podiam se ver. Um não ia no lugar do outro. Mas Jesus quis ir a Jerusalém passando pela Samaria. Chegou lá e ele pediu que os apóstolos fossem buscar comida. E ele vê aquela mulher no poço. E ele vai então falar com a mulher. Olha só, primeiro, judeu falar com samaritano, jamais. Quebra de preconceito, né? Segundo, homem com mulher, jamais. Ainda mais uma mulher sozinha, né? Essa mulher foi a única pessoa a quem Jesus chegou e disse ser o Messias, tá? Então Jesus ali demonstra o quê? O seu respeito pelo ser humano. Ele fala ali, em entrelinhas, que nenhuma lei humana é maior que a lei divina, e ele convida aquela mulher a beber a água da vida, que era a conversão daquela mulher ao seu evangelho. Nós poderíamos falar de muitas outras. Lá no Espiritismo primitivo, falar de Lívia, que só ao ouvir o Sermão do Monte uma vez, se tornou uma seguidora de Jesus, e Lívia sofreu durante toda a sua vida, até o seu desencarne. Seguidora de Jesus, sofreu o abandono do seu marido, Emmanuel, hoje Emmanuel, na época Públio Lentulus, né? Por um equívoco, um ciúme, uma armação.
Leiam o livro há 2000 anos. E Lívia não abriu mão de seguir a Jesus por todo o sofrimento do mundo. Joana de Cusa, que ela foi até Jesus, ela era mulher de um intendente, de uma grande autoridade do Império Romano. E ela, então, quer seguir Jesus, ouviu Jesus, queria seguir Jesus, e foi até Jesus, que ela tinha um marido muito difícil. E ela chegou para Jesus e disse que queria segui-lo. E ele diz: a sua missão é no seu lar com o seu esposo. E ela vive, então, ali seguindo Jesus da maneira que ela pode, no seu lar. Jesus diz para ela: você tem um compromisso com o seu esposo. E depois que o esposo morre, ela, de uma mulher, uma romana de posses, ela passa a viver uma vida de dificuldades, e ela morre no circo romano, junto com seu filho, por seguir Jesus. Ela e seu filho. E o soldado, ao vê-la, saber que ela era romana, que se ela abjurasse Jesus, ela seria salva, pede que ela abjure. E ela diz: não abjuro. E ele pergunta: se seu Deus só te ensina a morrer? E ela fala para o soldado: não, ele me ensina a amar você. E o filho pede: abjura, mãe. Ela fala, no momento que ela pensa: Jesus viu seu filho morrer na cruz, eu e meu filho morreremos por Jesus. E tem muitas outras, gente, muitas outras mulheres que serviram de grande inspiração, que demonstraram grande força e amor para seguir Jesus, e que são hoje exemplo para todos nós, homens e mulheres, né? E para terminar, é só dizer para vocês que, independentemente de ser homem, de ser mulher, Jesus estendia o seu amor a todos, e até aqueles que até hoje são discriminados, que nós discriminamos. Jesus nunca discriminou nada, nem ninguém, né? E Emmanuel diz o seguinte: é no seio das mulheres que o Evangelho floresceu de maneira tão linda. Só para terminar, eu vou ler uma página de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos. A mulher ante o Cristo. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, as romanas, né? Quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos Joana de Cusa, o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Só as mulheres acompanharam Jesus ao Calvário. Os homens, os apóstolos, só João.
Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jupense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho Nasciturno. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Nádia pelo estudo, né, colocado para todos. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço, por gentileza, que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, mantendo essa vibração, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter os nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual de trabalhadores pela reunião pública de hoje, do trabalho que foi feito, do tratamento que recebemos. Que possamos também vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto para os encarnados, para os desencarnados. Que possamos voltar para os nossos lares com essas reflexões, com esses ensinamentos, melhores do que chegamos, levando essas energias positivas para aqueles que não puderam estar aqui conosco, seguindo a nossa jornada do dia a dia, confiantes, esperançosos, com fé, com esperança, com alegria, com amor, e sempre receptivos às boas energias. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos passar para os avisos. Antes de nós fazermos o sorteio dos livros, vamos passar para os avisos da casa e vamos começar pelo trabalho da cesta básica que é realizado, em que a casa auxilia diversas famílias com a doação de alimentos, constituídos da cesta básica, e no momento estamos necessitando dos itens arroz e feijão, tá? Então, para aqueles que estiverem interessados em colaborar, contribuir, as informações estão na livraria. A livraria, a biblioteca e a cantina, elas ficam em funcionamento 30 minutos antes e 30 minutos depois da palestra. Então, aqueles que quiserem fazer um lanche, que quiserem fazer uma visita na biblioteca com os livros que tem disponíveis, ou até mesmo também visitar a livraria, que tem várias obras, teremos aí 30 minutos após o término. Temos o nosso trabalho também do brechó, onde nós arrecadamos roupas, calçados, materiais em bom estado para podermos fazer esse trabalho, na qual arrecadamos para as despesas da casa e muitas finalidades. O funcionamento do brechó são as terças e quintas-feiras, das 9 horas às 12 horas e das 13h30 às 16h30.
Teremos o feirão dia 30 de maio a partir das 9 às 13 horas. Acredito que nesse feirão também possam ter preços bem em conta, né? Bem atrativos. Né? Temos o nosso trabalho também de gestantes, né? Que no momento estamos precisando sempre, né? De fraldas, né? Geralmente tudo tamanho M, né? Para auxiliar os gestantes, como também outros materiais para recém-nascidos, para crianças. Né? A casa também oferece o trabalho do Evangelioterapia, que é um estudo feito do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é feito da maneira presencialmente ou online. Né? Temos diversos horários, é uma conversa, é uma terapia mesmo. Né? Então, para aqueles que estiverem interessados, temos diversos horários e a livraria tem essas informações sobre esses horários. A casa também convida para aqueles que tiverem interesse, né, para contribuírem, né, seja com mensalidade, seja com qualquer valor, para nós honrarmos as despesas que nós temos, né, as despesas administrativas da casa, seja funcionário, conta de luz, né, e outras contas. Né. Temos também para aqueles que gostam de animais, nossos amigos gatinhos, que sempre precisam de padrinhos. E para aqueles que não puderem apadrinhar, pelo menos trazer alguma ração ou alguma coisa, algum material para eles. Né? Temos a nossa campanha do agasalho, para aqueles que estiverem interessados, né? A livraria também tem a disponibilidade das informações. Se por acaso ainda tiver alguma criança, porque realmente, ainda bem, né? Graças a Deus está indo muito bem a campanha, mas sempre ainda pode haver crianças lá sendo adotadas, né? Para essa questão dos agasalhos, né? Temos uma rifa também, no valor de R$5, de 2 quadros. Quem se interessar, passe na livraria. A livraria tem tudo. Né? Os quadros estão expostos lá na livraria. Sigam o GBEM nas redes sociais. Né? Temos nosso Instagram, GBEM Rio, e no YouTube, GBEM Rio. Né? Então, esses são os avisos. Agora eu vou fazer o sorteio dos livros. Né? Vamos sortear 3 livros. A numeração está do lado direito da cadeira. Então, aquele que for contemplado pode passar na livraria e pegar o livro. Pode falar o número. Número 8. Número 8. Ganhou a bolsa da Daisy. Não, a bolsa da Daisy. Não conta. Não pode? Não. 15. 15. Nada? 10. Opa, saiu aqui, ó. Do teu lado, né? Mais um. 25. 25. Opa, mais uma. Mais um. 40. 40. Pode passar depois na livraria. Então, tenham todos uma boa noite, boa paz. Fiquem com Deus. Nádia, muito obrigado.